Testemunho do Inferno. Uma experiência da morte. Alan, de 77 anos, um ex-engenheiro que possuía sua própria empresa, durante a cirurgia de coração, me vi no inferno com 2 anjos. Foi um evento que drasticamente mudou minha vida. Fui ao inferno com o arcanjo Miguel, sob a direção de Jesus, que me salvou após muita súplica. Meu destino teria sido esse, se tivesse morrido naquele momento particular. Eu tinha sido um esposo frio, egoísta e grosseiro, não tinha amor com minha esposa e filhos, um homem que se importava apenas com dinheiro e seu conforto pessoal. Eu ria quando um anestesista se ofereceu para orar por mim. Eu vi a sujeira de minha alma. Eu poderia ter sido esmagado, completamente esmagado por minha própria pecaminosidade. Eu vi minha alma, como Deus a vê, e foi horrível. Minha alma estava coberta de buracos e sujeira, uma imundície, que eu tinha acumulado e empilhado em mim. Tanto que me tornei irreconhecível. Como um cadáver decomposto, coberto de imundície, envelhecido, morrendo na terra, gritando pela minha vergonha diante de meu Deus. Eu deveria ter executado voluntariamente o que pudesse, mas não havia para onde ir. Eu estava preso ao lugar, e forçado a ver tudo, e sem desculpas, sem alívio, e minha vergonha crescia cada vez mais, diante de uma incompreensível pureza. A chegada ao inferno. A próxima coisa que eu sabia, era que os anjos, e eu estávamos de pé em um vale, completamente desolado e cercado por enormes montanhas negras e estéril. Sua base era profunda, mais profunda do que a estrada em que estávamos em pé, e se estendia a profundidades que pareciam não ter fim, ou profundidade. Caminhamos por essa mesma estrada larga e descemos lentamente. No começo, a estrada estava lisa, mas, ao caminhar, tornou-se íngreme e escorregadio. Tinha medo de que eu caísse, porque de cada lado da estrada, havia criaturas horríveis, rastejando no escuro, grunhindo e me amaldiçoando, estendendo as mãos, tentando agarrar meus calcanhares. Quanto mais fundo nós fomos, mais pesado era o ar, e quanto mais escuro o ambiente se tornava. À distância, eu ouvi muito fracamente, um tumulto terrível, lutando, discutindo e gritando. Eu não queria ir mais longe e pedi aos meus anjos que me tirassem dali. Eles me disseram: você tem que ver o que aguarda os pecadores que rejeitam Jesus. Continuamos indo cada vez mais em direção a uma escuridão imensa e viva. No final da nossa descida, havia uma enorme e informidável estrutura, que parecia nunca acabar, tanto em profundidade quanto em altura. O medo que me agarrou foi esmagador, e eu queria fugir, mas fui parado firmemente pelos anjos. As imensas portas estavam fechadas, protegidas com enormes pregos pretos no lado de fora. Miguel levantou a mão, os blocos foram liberados e as portas se abriram. Imediatamente, um cheiro doentio encheu meu nariz, e queimou-me e nauseou-me. Como a carne podre no calor de um sol de verão, ou a queima de alcatrão e enxofre. Foi assustador e fiquei tão assustado que me agarrava ao meu anjo da guarda. Quando as portas se abriram completamente, os sons que atingiram meus ouvidos me fizeram tremer de medo. As almas condenadas, os gritos e blasfêmias contínuos, encheu o ar e reverberou através de mim, me enchendo de medo intenso, e terror indescritível. Quando entramos, minha mente estava cheia de um conhecimento imediato, de cada uma das almas que vi presa ali. Presenciei neste lugar um sofrimento tão indescritível, que as palavras não podem reproduzir todos os aspectos. O fedor e o calor são completamente insuportáveis.
À minha direita, vi paredes negras dentro das quais havia pequenos nichos esculpidos, que se estendiam a alturas vertiginosas da pedra enegrecida. As almas ali eram inumeráveis, milhares e milhares delas, cada uma tinha forma e tamanho semelhantes. Eles eram circulares e cada um continha uma alma que estava embutida nele, incapaz de se mover, incapaz de se adaptar a qualquer conforto. Seus rostos foram virados para fora, em direção ao centro desta masmorra, e eles choraram, gritaram e amaldiçoaram continuamente. Olhos arrebatadores com expressões de tortura, ódio e desespero tão insuportáveis que eu tive que desviar o olhar. Meu anjo disse: olha. O desespero encheu todos, e cada um deles estava sem descanso. O conhecimento de todas as ações que os levaram a essa cova das trevas, sempre era lembrado e jogado, diante de suas almas, em um contínuo fluxo de lembrança, que só eles podiam ver. Além da dor e do desespero, eles sofrem de uma solidão esmagadora e penetrante. Tão intenso era o sofrimento, que nenhuma palavra pode descrever tal horror. Eu podia ver a causa de suas torturas, já que suas vidas terrenas continuamente aparecia diante deles, e paravam em momentos específicos, que mostravam um episódio da vida particular, um pecado particular, ou uma oportunidade de ter se acertado diante do Senhor, e eles escolheram não fazer nada. Eles gritaram insultos contra Deus, amaldiçoando os nomes dos pais, dos amantes, até dos próprios filhos. Cenas uma e outra vez, não só de seus próprios pecados, mas como seus pecados afetaram outras pessoas. O dano causado, como suas palavras destruíram outras pessoas. Se outra alma acaba nesse abismo, por causa de suas ações, eles também eram responsáveis por essa alma, a tal ponto que seus sofrimentos se intensificavam 2 vezes, e triplicaram. Os demônios ali eram nas formas horríveis, alguns meio animais, e meio humano, ficavam ao lado dos rostos das almas que gritavam para eles de seu buraco. As torturas dos demônios para as almas. Esses demônios agarraram os rostos dos torturados, e abriram a boca das almas, com suas garras, tão amplamente que rasgaram a carne pelos lados de suas bochechas. Eles ficaram como metal fundido, enquanto gritavam horrorizados. Os demônios aumentavam as torturas, enquanto eles lançavam insultos. Mas o nicho estava vazio e, diante dele, tinha um demônio horrível que me apontou, chegando e rindo, e então apontou para o nicho vazio. Eu sabia imediatamente que isso estava reservado para mim. Senti-me oprimido de terror e desci um passo atrás, e gritei que só aumentou o evidente prazer daquela horrível criatura que me precipitou. Eu gritei para o meu anjo e tentei fugir, mas eu me acalmei quando o anjo me assegurou que somente a misericórdia de Deus impediu que ele me jogasse lá, e também me protegeu contra qualquer ataque das criaturas deste lugar. Enquanto continuávamos mais adiante neste abismo, vi uma parede desolada cheia de células. Em uma célula particular, havia uma alma horrível, parecendo doente e completamente suja. Este homem particular, na terra, manipulou, maltratou e forçou as mulheres a serem prostituídas. Eu vi que ele era um tirano cruel, ele deu drogas às mulheres, com frequência até que seus corpos e suas vontades estivessem completamente à mercê dele. Na terra, ele era conhecido por sua crueldade e ganância, e ele possuía uma luxúria insaciável. Aqui, em sua prisão, ele foi forçado a experimentar repetidas vezes o que ele ofereceu às mulheres, em seu domínio na terra, e o castigo foi ampliado a um grau inimaginável. Ele foi mutilado continuamente pelas criaturas horríveis,
que rasgavam a pele dele sem piedade, arrancaram a parte da virilha até a garganta, expondo-o ao ridículo e a uma incrível humilhação. Uma e outra vez, cada tortura era superior à anterior, em sua brutalidade e crueldade. Ele gritava incessantemente por ajuda, soltava gritos implorando aos seus atormentadores, e isso apenas enfurecia o ódio e a crueldade dos demônios. No final de cada tortura, seu corpo era reduzido a meros restos. Seu corpo voltou ao normal e suas torturas começaram de novo. Julgamento final. Explicar com palavras é quase impossível. Todas almas deste lugar sabiam exatamente por que estavam lá. Eles viram muito claramente as decisões em sua vida que os condenaram. Deus não nos coloca no inferno, nós que nos colocamos lá. Cada alma no juízo vê com perfeita clareza sua vida como Deus a vê, e então eles se julgam pela sua luz. Não há nenhuma refutação, não há argumento com Deus, porque seus pecados clamam por seu julgamento, antes da pureza absoluta. Nossas ações, nossas palavras desagradáveis, nossa crueldade, nossa rejeição total da salvação oferecida por Jesus, é o que decide o nosso destino. A salvação é oferecida a cada alma, até o último momento de nossa vida. É nossa escolha de aceitar Jesus ou rejeitá-lo. As almas no inferno são aquelas que o rejeitam, rejeitam seu amor, rejeitam sua graça e rejeitam sua misericórdia até o fim. Mesmo depois de terem a oportunidade de salvação, eles se jogam nesse abismo, porque é pior ficar na frente do Senhor do que estar na escuridão do pecado. Enquanto continuávamos em direção ao centro do inferno, o ruído e a confusão total continuavam, e as torturas às almas tornaram-se cada vez mais horripilantes. Descemos rapidamente até chegarmos ao que parecia ser o fundo de um enorme poço, contendo uma célula imensa. Suas portas eram grossas e altas, e foram abertas ao comando de Miguel. Quando as portas se abriram, uma fumaça nauseante saía do centro, envolvendo tudo que o cercava. O anjo levantou a mão quando nos aproximamos da cela, que estava cheia de luz brilhante. Nas paredes havia o que parecia ser serpentes e vermes de tamanho sobrenatural, e deslizou para longe. No centro deste calabouço, havia um grande trono, que tinha moedas de ouro e prata, e embora estivessem sujos e manchados, foram empilhadas e formavam uma base de trono, e era enorme. Na sua base havia almas de seres humanos, algumas com pele, alguns apenas ossos, todos em diferentes graus de decomposição, e cobertos com vermes. Quando os ossos estavam completamente expostos e toda a carne tinha caído, ou tinha sido devorado pelos vermes, imediatamente a pele novamente os cobriam, e tudo começava novamente, queimando, se tornando podre, e os vermes mordendo. Essas almas estavam completamente imobilizadas, sob o peso deste enorme trono. Atrás de mim, senti uma presença aterrorizante. Uma presença tão completamente ruim e tão cheia de ódio, que eu queria correr, mas aterrorizado, estava congelado no lugar. Eu senti que ele se aproximava de mim, sua respiração quente fluía sobre a parte de trás do meu pescoço. Tão completo era o ódio de mim, que o ódio me pesava e me afundava. Eu instintivamente soube quem era, e eu sabia que o estado dele era permanente naquele lugar. A sentença dele foi fixada para sempre, e cimentada de total oposição a Deus. Ele odiava totalmente tudo que Deus é, e, portanto, odiava além das palavras, tudo que Deus criou. No inferno, ele vomita todo o seu ódio, em todas e cada uma dessas almas, presas no inferno.
Essas almas são constantemente bombardeadas por ele, e eles estão constantemente lembrando que poderiam ter aceitado a salvação e terem ganhado o céu, mas eles escolheram o inferno. Eles se lembram da beleza de Deus, e agora estão separadas para sempre dele. Eles poderiam ter tido amor, paz e felicidade completo, e isso perderam por toda a eternidade. Há um grande número de níveis do inferno, e cada alma é condenada de acordo com seus pecados. Essas torturas continuam sem interrupção, e repetem, repetidas vezes, levadas a cabo, por milhões e milhões de demônios dispostos. Nada pode descrever a presença do mal, porque ele não parece nada com este mundo. Não consigo expressar o suficiente o poder do seu ódio, e seu ódio naquele momento foi completamente dirigido para mim. Minha alma estava cheia de um desespero esmagador e opressivo, quando ouvi zombar, não em voz alta, mas eu podia ouvir suas palavras sujas dentro da minha mente. Ele passou a dizer-me que eu pertencia a ele, e a todos os pecados que ele sempre fazia. Em minha mente, tentei me tranquilizar com o que os anjos me disseram antes, quando outra acusação me foi lançada, cada vez mais rápida e com força. Sua voz de astúcia e vulgar me acusou, e me encheu, e fiquei tão desesperado que implorei aos anjos para me levar embora, o que só intensificou sua zombaria em relação a mim, um após o outro, depois do outro. Miguel levantou a mão, o que impediu o ataque de Satanás, e com uma voz potente, Miguel gritou: "Basta!" Tudo foi perdoado. Uma luz brilhante emanava dos anjos, ficando mais brilhante e brilhante, quando eu assistia Satanás se encolher, para se afastar dele. Satanás começou a uivar, lançando blasfêmia contra nós, com um rugido estrondoso, que as paredes desta masmorra foram quebradas. Rapidamente e com força, saímos daquele poço, pelo caminho que voltamos, pelas portas daquele horrível lugar. As portas estavam fechadas e os enormes parafusos foram colocados com força em sua posição anterior, bloqueando seus habitantes para sempre. Voamos para cima, disparando a uma velocidade cada vez maior, e podemos ouvir as blasfemias de Satanás diminuindo lentamente. Então, instantaneamente, eu estava fora desse horrível lugar e de volta à luz, longe do calor e do cheiro do inferno. Eu estava tão agradecido por estar fora desse poço, que eu chorei. Aderido ao anjo, agradeci-o por me tirar dali. Paramos e Miguel virou-se para mim e disse: "Você só viu uma pequena amostra dos horrores do inferno. Não se esqueça. Quando os anjos desapareceram, eles me jogaram novamente, desta vez sozinho, através de um túnel muito estreito. Abri os olhos, e estava deitado de costas com um tubo na minha boca. Médicos e enfermeiras me cercaram, me disseram que iriam remover meu tubo de respiração. Minha cabeça estava girando e meu peito estava com dor horrível enquanto eu tentava respirar. Eu estava confuso e assustado e não conseguia mover meus braços ou pernas. Nesta confusão, pensei que não poderia me mover mais. Talvez eu tivesse sido empurrado para o meu buraco na parede do inferno. Fiquei frenético e tentei de tudo para me livrar do que estava segurando meus braços e pernas. Então eu ouvi a voz do meu médico explicando novamente que eu deveria relaxar, que a cirurgia havia terminado e que meu tubo de respiração seria removido. Então percebi que estava na Terra, no hospital. Eu nunca me senti tão feliz por estar aqui, e não no inferno. Pedi perdão à minha família, e minha vida foi transformada através do Senhor Jesus e sua infinita graça. Espero que este testemunho seja de bênção para os irmãos. Deus abençoe.